Tô curioso pra saber o que vai vir aqui, tá? Porque depois de toda a brisa que ele nos proporcionou na primeira parte, a segunda parte, eu quero ver o que vai vir de história, porque eu acho que agora vai vir história mesmo. E aí, tudo tranquilo aí, mano? Ó, eu espero que sim. Cara, essa aqui é a parte 2 das brisas iniciais Que música bolada? Cara, música muito bolada, mas aquela, né? Copyright, ó, sobre gostoso. Devil May Cry 6. Pois é, cara. Daí no vídeo anterior nós discutimos ali alguns dos motivos do porquê o Virgil poderia assumir um papel de Porque protagonismo nós com mais queremos. destaque. Então, para fazer um pouquinho mais de sentido, se você quiser conferir o primeiro vídeo, eu acho que vai facilitar a sua vida. Ah, e eu não comentei no último vídeo porque eu esqueci. Mas tá tendo série de Devil May Cry 3 que já começaram a sair lá no outro canal. Que a gente começou a jogar depois de ter sido torturados vendo aquela porcaria que a Netflix lançou. Eu comecei a jogar em live. A gente começou pelo 3, a gente vai fazer ali por ordem cronológica. 3, 1, 2, infelizmente. 4 e depois o 5. E eu vou estar jogando com tudo que tiver disponível. Não tô focando em fazer missões especiais, mas a gente tá jogando agora a campanha com o Virgil. A gente já foi até Agni-Rudra. Depois teve até complicações ali no meio, que se vocês quiserem, quando chegar a terceira parte, vocês podem dar uma olhada. Mas a gente foi até a Agni-Rudra. Na verdade, a gente já foi até o Virgil, a primeira luta contra o Virgil. E depois disso, a gente vai jogar a campanha do Virgil também, que é mais rápido e tal, dá pra fazer mais de boa. Pra daí jogar o 1, jogar o 2, infelizmente, jogar tanto com o Dante quanto com a Lucia, jogar o 4, tudo que tiver disponível, e jogar o 5. Então, dá uma acompanhada lá no outro canal que eu imagino que vocês vão curtir. Fechou? Se não, só bora, mano. Eu Porque tenho- Me agora lembrem de, nos próximos vídeos, comentar sobre isso, tá? Porque senão vai ficar passando. nós vamos discutir sobre um possível plot que vai justificar esses motivos que eu abordei no vídeo Arte anterior. bonita Então pra bora porra, começar tá? essa bagaça. Porque, mano, eu acho que assim como no jogo anterior, Devil May Cry 6 pode envolver um plot mais simples pra funcionar. Então eu imaginei que poderia fazer uma história em que o Dante e o Virgil poderiam estar procurando uma forma de retornar pro mundo dos humanos, por exemplo. Ai, pera aí, você quer um motivo do porquê que eles querem sair de lá? Não, não vou te dar um, vou te dar dois, mano. Não tem pizza e não tem sundae no mundo dos Nemo, então É uma puta justificativa. isso pra mim já é motivo suficiente, tá ligado? Só que aí eles vão descobrir que tinha um grupo de demônios com o plano de romper o selo que o Espada colocou entre o mundo dos Nemo e o mundo dos humanos. E aí o bagulho vai ficar louco, porque vai correr a notícia de que Virgil e Dante estão no submundo. E aí, todos os demônios que ficaram contra a Esparda, praticamente 99,8%, vão querer acabar com eles. E também porque vai Se pá é ser a oportunidade 99,99%. perfeita pra eles tentarem reabrir o portão entre dois mundos. Porque, né, pelo que eu lembro, para fazer o selo, o Sparda utilizou o próprio sangue, o sangue de um mortal puro e inocente, porque, né, todo o ritual tem que envolver isso por alguma razão. E o amuleto perfeito. E isso, inclusive, foi bem o que o Arkan e o Virgil tentaram reproduzir em Devil May Cry 3, certo? Então, só de saber que o Dante e o Virgil estão no mundo dos demônios, de cara eles já podem conseguir o sangue de Esparda, o amuleto perfeito e as espadas, que no caso poderia funcionar aqui como a espada nova do Dante, que também se chama Dante, que foi criada através da Esparda, a espada do Esparda, que é diferente de espada, tá ligado? Então é isso aí. Nem um pouco confuso. Só faltou Nada. o sangue de inocente, porque, né, se algo assim... É que não é sangue de inocente, né? É o sangue de uma sacerdotisa que, no caso, muito meticulosamente, o Arkham conseguiu achar uma descendente, ter uma filha com essa descendente e fazer essa filha ir atrás dele para usar o sangue dela
Mano, o Arkham é um dos melhores estrategistas já criados pra Devil May Cry. Difícil de encontrar no mundo dos humanos, imagina no mundo dos demônios. Mas calma lá. Nós sabemos que a Lady é uma descendente da sacerdotisa que auxiliou Sparda a fazer o ritual, para impor o selo entre os dois mundos. Tem um nome? Eu não lembro de ter um nome. Daí, isso poderia ser um motivo para poder introduzir a Lady junto com o resto da galera na história. Como a Trish, obviamente o Nero e, mano, a Nico, que tem que estar no jogo. Porque sim, mano, ela é da família já. Velho. Cara, a Nico é um dos personagens mais legais que foram introduzidos em Devil May Cry 5, velho. Porra, que personagem Eu incrível. supus o seguinte, que o arco deles na história seria tentar ir pro mundo dos demônios para encontrar justamente o Dante e o Virgil, o que poderia até ser relacionado com aquela missão que o Morrison passou pra Lady e pra Trish no final de Devil May Cry 5. Beleza, mas aí já tem um problema, né? Cara, olha que coisa interessante. O Morrison, ele é um personagem do anime. Assim como a Rebecca... Eu não lembro. Que é a garotinha que... Cara, o anime inteiro antigo é o Dante protegendo a garota. Ela é mencionada... ela faz... na campanha do Virgil, ela liga pra ele, né? Chamando ele pra festa dela de 18 anos. E o Morrison, ele foi apresentado lá também. Que é o cara que trazia os serviços pro Dante. Que é a mesma coisa que ele já faz aqui no Devil May Cry 5. No anime, ele era um cara branco. No jogo, ele é um cara negro. Ninguém se importa com isso. Primeiro, o Morrison não é tão conhecido. Poucas pessoas sequer sabiam que Devil May Cry tinha um anime antes dessa bosta da Netflix. Segundo, é uma caracterização que, cara, beleza, mudou a aparência dele. E é isso. Ah, mudou a aparência dele, beleza. Foda-se, sabe? O personagem não milita, não faz nada. Eles só mudaram, deram uma diversificada. Em vez de ser um cara branco, colocaram um cara negro. E funcionou. Pô, o design do Morrison aqui, lá no anime, ele é quase tipo o design do mordomo genérico. Aqui ele tem uma, pô, ele tem uma aura, sabe? Como que eles vão fazer para ir pro mundo dos demônios? Pois é, tem a Nico no rolê. E ela com aquela van consegue chegar em qualquer lugar de qualquer dimensão imaginável. Então tá fácil resolver isso, né? Porque assim, Essa eu van é acho mais indestrutível, comprável porra. essa explicação do que aquela que eles utilizaram para explicar como que o Dante voltou do mundo Cara, a única coisa boa do Devil May Cry 2, essa roupa do Virgil, do Dante. Essa roupa do Dante é legal, dos tá? demônios em Devil May Cry 2. Porque vocês viram aquilo? A explicação foi simplesmente assim. O Dante viu um portal aleatório que apareceu no mundo dos demônios e resolveu passar por ele. É sobre, né? Mas espera aí. Curiosidade interessante, que eu já comentei com o Hyper uma vez a gente estava conversando, que é o fato de que quando lançou Devil May Cry, o primeiro trailer de Devil May Cry 5, no final do trailer aparece o Dante com uma moto, que é a Cavalieri. Na época, eu e um grupo de amigos que é muito viciado em Devil May Cry, hoje em dia eu só falo com um deles, olha que irônico, a gente tava muito teorizando que, como o Devil May Cry 2 era o último jogo na cronologia antes do 5 lançar e eles mudarem a ordem, né, já que era 3, 1, 4 e 2, hoje em dia é 3, 1, 2 e 4 e aí o 5, a gente teorizou que no meio do caminho, no meio da campanha, a gente já tá jogando com o Nero, aí no meio da campanha, como envolvia a questão da árvore do submundo e caralho 4, a gente ia mostrar o Dante saindo com a moto do inferno, e aí é aquela cutscene que a gente viu lá no final. No final, não. É portal aleatório. Seria muito. Vamos ser sérios. Seria muito mais legal se fosse ele saindo do inferno. Mas daí a gente não teria aquela cena da Cavalieri, caralho, Como 4. que Mas é a apareceu um vida. portal lá? Não, não, você não vai fazer essa pergunta. Tipo, não é porque é assim. É assim porque é. E acabou. Agora Devil May Cry 2 é canônico. Engole aí, pronto, entendeu? Tá entendendo? Então uma justificativa dessa da Nil pra mim não tá muito aceitável. Mas outra questão pra romper o selo que separa o mundo dos humanos do mundo dos demônios é baseado no aprisionamento dos 7 pecados. Sim, aquele Foi daí que o Idiano tirou a ideia do portal aleatório. É que em si, olha que irônica, olha que irônico. Essa questão de existirem pequenos portais que ele fala lá na série não tá errada. É assim, é literalmente assim que funciona o fato de terem locais do mundo de Devil May Cry que tem tanta incidência de demônios que é onde os caçadores de demônios são tão úteis. Fortuna mesmo, lá no Devil May Cry 4, é um desses locais. E as regiões ali onde o Dante mora também são, por isso tem tantos demônios. A questão de terem um ou outro demônio que é bom também existe.
No próprio anime antigo tem, no próprio jogo tem. O próprio Sparda, a Trish, são exemplos disso. A questão é que são coisas que podem acontecer. São exceções à regra, melhor dizendo. Ali, naquela coisa da Netflix, eles tratam como realidade, como, porra, é assim que é e é assim, sabe? E não é. Não é. Eles bastante conhecidos. O orgulho, a preguiça, a ganância, a luxúria, a ira, a gula e a inveja. E você entende que faria muito sentido o Pô, mas como que eles fariam isso? Porque eles estão selados na Temini Group. Tanto que para você abrir o portal, você tem que falar os nomes deles. Que é os nomes que eles se rebatizaram, porque os 7 pecados deles eles eram do Exército do Mundus. O Sparda, com todo o seu poder incrível, e realmente todo o seu poder incrível literal, tirou o nome e o livre-arbítrio deles, que é um dos poderes de Sparda. Ele consegue tirar o nome de um demônio, e com isso ele também tira o seu livre-arbítrio. Selou eles na Temini Gru, e para você liberar o selo da Temini Gru, você tem que falar os nomes deles, no caso, os nomes que eles adotaram após perderem os seus nomes, que são, no caso, os 7 pecados capitais. Então, a trama dos 7 pecados já existem. Como que. Eu entendo onde ele quer chegar, mas como que funcionaria isso pensando no fato que os 7 pecados estão selados na Temini Gru? E a Temini Gru voltou a ser selada depois dos eventos de Devil May Cry 3. 7 pecados estarem no jogo? Justamente porque Devil May Cry tem muitas referências da Divina Comédia, que foi um conto escrito por Dante Alighieri. Outra curiosidade aleatória, por mais de todos os problemas, erros e poucos acertos do reboot de Devil May Cry, o fato do Dante ser alguém que está conhecendo aquele mundo e o Virgil ser o guia dele faz o reboot ter muito mais os traços da Divina Comédia do que a série clássica. Já que o próprio Dante Alighieri, que é quem escreve a Divina Comédia, na Divina Comédia ele é guiado no inferno pelo Virgílio, que no caso Virgil é um apelido barra diminutivo de Virgílio. Então, tipo, o jogo do reboot, você ser o Dante e você ser guiado o jogo inteiro pelo Virgil, é uma muito mais proximidade à Divina Comédia de você, né, que é o Dante sendo guiado no inferno pelo Virgil. Olha que coisa. Onde o protagonista é o próprio autor, que descreve a sua passagem pelos 7 círculos do inferno, cada um deles controlado por um dos 7 pecados capitais. E outro detalhe é que o próprio Dante Alighieri é guiado por Virgílio, que era um outro poeta romano da época. Pois é, mano, Devil May Cry tem muita inspiração da Divina Comédia. Ah, mas isso é igual aquele plot do Dante's Inferno também. Sim. É que o Dante's Inferno é literalmente um jogo hack and slash nos moldes de God of War, baseado na Divina Comédia. Então, sim. Né? Porque aquele jogo, na verdade, deveria chamar God of War Jesus Christ. Porque é literalmente God of War cristão, cara. Mas é um jogo muito bom também, né? Pior que é Inclusive, mesmo, tá? já faz o quê? Uns 87 anos que a gente tá esperando sair o 2 e até hoje nada, né? Não Mas vai acontecer. voltando, seria muito da hora ver um plot desse no formato de Devil May Cry. Sei lá, eu gostaria de ver qual que seria a visão do Itsuno, considerando que ele que vai dirigir o Pior que eu acho muito engraçado o pessoal jogando de Dante, mudando, Gunslinger, papapá. Eu, Trickster, movimentei, cheguei perto. Swordmaster, spunk, 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 spanka. Vou tomar um golpe, Royal Guard. Defendi. Trickster de novo, se aproxima de quem eu tava batendo. Swordmaster, spunk, 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 spanka. Cara, eu quase não uso Gunslinger, cara. Eu tenho algo contra o Gunslinger, velho. Eu não sei o que, mas eu tenho algo contra. o jogo. Mas você percebe também que dá até pra você dividir os pecados baseado na personalidade de cada personagem. Por exemplo, o Dante poderia lutar contra a preguiça, a luxúria e a gula, enquanto que o Virgil poderia lutar contra o orgulho, a ganância, a ira e a inveja. Bate certinho, não bate? Mas aí Pior você que também já deve estar se até que perguntando, encaixa, né? tá? Ah, mas por que o Dante e o Virgil lutariam contra os 7 pecados? Bom, porque se eles forem destruídos ou absorvidos ou tivessem os seus nomes retirados permanentemente, como um certo alguém aí já fez, não teria como romper o selo entre os dois mundos. E aí o lado de cá ficaria safe. Mas aí olha só, já teria um plot muito legal aqui, onde você poderia ter uma experiência nova com o jogo, um bom desenvolvimento dos personagens, porque eles vão literalmente lutar contra os seus próprios pecados e obviamente podem conseguir até Devil Arms baseadas nos 7 pecados. Nossa, pensa que Pior que seria pica pra caralho. Nossa. E seria uma boa forma de dar novas Devil Arms pro Virgil, que
Tá precisando, menino. É legal jogar com Yamato, Force Edge, no caso hoje em dia é Spiritual Sword e Beowulf. Cara, é legal, é maneiro, mas por favor, dê novas Devil Arms pra esse menino, cara. Por favor, Capcom. Interessante Por favor. que isso seria. As coisas que eles poderiam inventar disso aí. E do outro lado, você tem um Nero que vai fazer um caminho de encontro ao Dante e o Virgil. Não é porque ele é peso morto que eu vou esquecer ele da história. E como eu falei, eu imaginei que ele estaria ali junto com o trio Parada Dura das Minas. Daí eu imaginei uma trajetória um pouco diferente para ele, de forma que ele poderia enfrentar os generais do submundo. Porque eu vejo que isso seria uma boa chance de introduzir novos vilões que fossem de preferência divertidos de lutar contra e que fossem bem originais, baseados no que a gente Melhor já boss, conhece justo. sobre o Devil May Cry. E aí o Nero vai conseguir derrotar esses generais, mas um deles vai conseguir sobreviver. Então guarda essa informação aí que ela vai ser relevante lá na frente. Mas isso tudo é loucura e brisa, né, mano? Eu já tô ligado. Mas, se você achou interessante até aqui, cara, deixa o like, parça, e comenta aí, cara. O que mais você gostaria e o que você não gostaria? Vamos trocar umas ideias, fi. Ué, que bagulho assim, moleque. Ah, mas é isso o plot, então? Não, ironicamente, já daria um puta plot interessante. E nisso você guarda o mundo com Devil May Cry 7, tá? Já é um puta plot. Tá faltando alguém muito importante nessa história. Tá faltando aquele que foi capaz de subjugar e retirar os nomes dos 7 pecados. Aquele que foi capaz de selar 2 planos de existência. Aquele Cara, que mod bem feito esse do Sparda, tá? Porra! Pica, tá? Muito maneiro. Quem sabe um dia eu jogue com ele só pra ter o gostinho. Será que existe um mod que você tem o Devil Trigger do Virgil como Cenonelo Ângelo? Vou procurar. Mas, cara, eu até. Tá. Aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Eu não sei se eu curti muito. Eu não sei o quão bem poderia ser o Sparda deixar de ser essa lenda de poderes indescritíveis. Principalmente porque é dito que o Sparda morreu. Ele morreu de forma misteriosa depois de um tempo. E um ano depois dele morrer é quando a casa deles é atacada e a. Caralho. A casa deles é atacada e a Eva morre. Então, tipo, em si o Sparda tá morto. Ah, mas daria pra fazer um retcon. Sim, tem um monte de retcon já em Devil May Cry. Mas eu não sei se. Eu não sei se eu concordo. Eu acho que o fato do Sparda ser essa lenda, ter todos esses mitos de poderes absurdos dele, se pá, quebraria um pouco ele aparecer vividamente, sabe? que solou uma legião de demônios inteira. Aquele que conseguiu fazer um estrago praticamente irreparável no ser que é a personificação do caos e da corrupção, mano. Tanto que no Devil May Cry 1, o Mundus luta contra o Dante ainda ferido. Tem um buraco enorme no peito dele dessa Eu tô luta. falando dele mesmo. Eu tô falando da lenda. The Legendary Dark Knight. Sparda, mulher. Porque, mano, tá... Agora bota a Lady da Netflix, ela sola. Já falei, não existem motivos nenhum pra gente chamar a Mary, que tem lá naquele anime da Netflix, de Lady. Não existem motivos. ficando muito difícil de falar dos filhos e do neto de Sparda sem falar do Sparda. Porque Já no que a gente já jogou da campanha do Devil May Cry 3, já mostra o porquê ela abandona o nome dela na história oficial. Ela abandona porque quem deu o nome Mary pra ela foi o Arkham. E ela renega esse nome. Porque o Arkham é um filho da puta. E um puta vilão. Porque mesmo ele nunca tendo aparecido fisicamente, ele é uma figura muito influente na história. E assim, mano, como eu comentei em outro vídeo, o Dante é mais ligado à sua mãe, Eva, porque ela representa o lado humano, enquanto Muito Virgil linda. é mais ligado ao seu pai, Sparda, que obviamente representa o lado demônio. E como parte do desenvolvimento do Virgil, seria interessante nós finalmente termos a introdução do lendário Cavaleiro Negro, para fechar essas lacunas. Daí, eu imaginei o Sparda como sendo
sendo uma espécie de antagonista da história inicialmente, similar à dinâmica que o Virgil teve com o Dante em Devil May Cry 3, aquele tipo de chefão que você vai enfrentar várias vezes ao longo da história e que vai ficando cada vez mais forte a cada encontro. Mas precisa de uma justificativa para isso acontecer. Daí eu imaginei o seguinte: foi dito que após ter imposto o selo entre dois mundos, Sparda acabou se selando no mundo dos demônios. Daí nós poderíamos encontrar um Sparda que estaria desolado, porque mesmo tendo feito tudo que foi Sim, calma lá. Ele se sela assim também, porque ele é um demônio, mas quando ele separa a Sparda em Force Edge e no Amuleto Perfeito, quando ele faz isso e ele deixa a Force Edge no inferno com parte de seus poderes selados lá, é quando ele consegue vir pro mundo humano. Tanto que ele tem uma forma humana, e é com essa forma humana que ele se torna um senhor de terra feudal, acho um bagulho assim. E depois de um tempo, passando um bom tempinho, né, uns bons milhares de anos, né, já que senhor feudal para era moderna, e é onde ele conhece a Eva, fica com ela, se casa, caralho a quatro, tem os gêmeos. Então, tipo, ele não fica literalmente no inferno para sempre. Ele vive uma boa parte da sua existência no mundo humano e ele morre, né? Tipo, como eu já falei, é dito no próprio Devil May Cry 1, se eu não me engano. Lá, quando tá contando toda a lenda e tal, é falado, ele morreu de forma misteriosa. possível para manter a humanidade segura, ele ainda acabou perdendo a pessoa que ele mais amava, que era a Eva. Isso fez com que ele perdesse parte da sua sanidade. Daí eu imaginaria que essa condição mental do Sparda poderia ter permitido que o Mundus fosse capaz de jogar uma espécie de feitiço que fizesse com que o Sparda atacasse qualquer criatura que estivesse perto dele, exceto pelo próprio Mundus. Ele teria feito isso porque ele mesmo reconhece que não poderia vencer o Sparda, por conta também dele estar gravemente ferido, mas que ele poderia utilizar esse artifício da feitiçaria para poder direcionar o Sparda e indiretamente conseguir aumentar a sua influência no mundo dos demônios, ok? Daí, mano, Sparda eventualmente vai topar com o Dante e com o Virgil. E aqui é que a gente entra numa encruzilhada, porque um dos maiores tópicos de discussão na comunidade Devil May Cry é se os filhos de Sparda superaram ou não o próprio Sparda. E, mano, tem 1 zilhão de argumentos mostrando que sim e que não. E você sabe que é mais interessante para os criadores que essa escala de poder seja o mais turva possível, porque isso vai gerar discussão e manter a comunidade engajada. Tanto é que isso acontece até hoje. Então, mano, eu vou dar a devida atenção para esse tópico detalhadamente mais pra frente, tá bom? Frisch é mais forte, Lena é mais forte. Mas, por agora, eu vou dizer o seguinte. Ó, se liga. Para que um plot desse faça sentido, é praticamente necessário que o Sparda seja bem mais forte que o Dante e o Virgil. Porque isso vai forçar os protagonistas a se desenvolver. Mas, cara, vamos ser sinceros, um bem mais forte, ele é. O cara, como já foi falado, ele tem o poder de tirar nomes de demônios e assim seu livre-arbítrio. O cara solou um exército inteiro e o próprio Imperador Mundus. Porra, o que esse cara deve saber de magias demoníacas não tá escrito, cara. Então, tipo, mesmo que ele não tenha poder bruto a mais do que o Dante e o Virgil, e provavelmente ele não tem mais poder bruto do que o Dante e o Virgil, por causa que eles têm sangue humano e a questão que eles são meio humanos, assim como o Nero tem mais poder bruto que o Dante e o Virgil, o Nero em si perde em muitas questões pro Dante e pro Virgil por causa de experiência. E o Sparda tem muitos milhares de séculos, né? Então, experiência pra caralho. Envolverem e se tornarem mais fortes. Esse tipo de progressão é obrigatória para que os diretores consigam contar uma história boa, entende? Porque se os filhos de Sparda forem mais fortes que o próprio Sparda, daí qual a graça de colocar ele na história? E ainda pior, qual o motivo dele ser chamado de lenda? Então assim, mano, ele tem que ser daqueles personagens nível Gojo do Jujutsu Kaisen, tá ligado? Incontestavelmente o mais forte. Então, dito isso, o Dante e o Virgil vão lutar contra o Sparda e vão perder. E detalhe que poderia ser até plausível que o Sparda lutasse desarmado no primeiro encontro, porque tecnicamente ele não tem nenhuma das suas espadas até o momento, certo? Tecnicamente não, né? A Yamato tá com o Virgil. A Sparda e a Rebellion estão fundidas como Devil Sword Dante com o Dante. Ele não tem uma espada.
até no que foi meio que retconado no 5, que tem lá nos arquivos da Nico, de que o Sparda, na verdade, selou seu poder em 3 espadas, que no caso são a Yamato, a Sparda, que depois virou a Force Edge, e a Rebellion, os 3 fragmentos de espada dele estão 2 com um filho e outro com outro, sabe? Certo? Mas aí, numa segunda luta, o Spider vai ser capaz de projetar cópias de suas espadas forjadas com a sua própria alma. Porque, né, se o Virgil e o Nero fizeram isso em Devil May Cry 5... O Dante também faz isso com a Sparda, com a Devil Sword Dante. Ele cria também fragmentos. É dito como fragmentos da alma materializada em forma de arma. Isso é maneiro pra caralho, velho. Tanto que as espadas do Virgil têm a aparência da Force Edge, que é da época que ele usou a Force Edge, lá no finalzinho do Devil May Cry 3. E as espadas que o Nero criam têm a aparência da Yamato, que é a espada que o Nero empunhou, né? E enquanto isso, as do Dante parecem só espadas normais. Mas, sei lá, como ele não tem muito controle sobre isso, algo novo pra ele, poderia, tipo, nesse Devil May Cry 6, elas terem a aparência da Rebellion. Ia ser maneiro pra caralho. Então o Sparda pode fazer também em Devil May Cry 6. Aquela famosa regrinha. Você tá no jogo é pra usar. Então tá valendo. Daí, mano, essa segunda luta vai ser bem mais importante, porque o Virgil e o Dante vão estar com uma moral muito baixa por terem perdido muito feio pro pai deles. Fora a confusão de não entender por que o pai deles estaria daquele jeito. Daí, mano, eu imaginei que o Dante tomaria um golpe tão fudido. Principalmente porque eles têm uma visão já do pai deles, né? Já que eles conviveram um tempo com ele e tal, antes de tudo. Então eles têm uma noção de como o pai deles é e eles veriam um lado completamente não natural para eles, principalmente pela forma que ele estaria agindo, já que ele só atacaria tudo que se aproximasse pelo feitiço do mundo. Ele seria quase um animal só, seria interessante ver isso. Fudidamente forte, que ele seria nocauteado. E aí o Sparda iria pra cima dele pra deferir um golpe final. Daí, mano, no momento que o Virgil visse aquilo, ele teria um flashback de tudo que aconteceu na casa e lembraria de que ele não foi capaz de salvar. O Virgil não estava na casa. Eu não lembro se isso foi retconado também. Agora não me vem à cabeça, mas o Virgil, ele foi atacado no mesmo dia, só que ele estava fora de casa, e quando ele foi atacado, a Yamato atendeu o chamado e foi até ele. Assim como a Yamato se reconstruindo e indo para a mão do Nero no 4. A Yamato atende o chamado e vai para a mão dele, e aí é onde ele mata os demônios que estavam atacando ele. Tanto que é por isso que ele achou que tanto o Dante quanto a Eva tinham morrido no ataque na mansão. Aí, depois de um tempo, lá no mangá do 3, que o Dante e o Virgil se encontram a primeira vez, eles percebem que o meu irmão tá vivo. Então, tipo. Né? Ele não teria o flashback da casa. Ele poderia ter flashback do momento que ele foi atacado. E a gente poderia daí ver, né? Esse momento em jogo, seria legal. E daí ter toda essa A questão. própria mãe, mas que agora ele pode conseguir salvar o irmão. E aí o Virgil vai se sacrificar pra salvar o Dante, algo que poderia até ser como uma ação instintiva mesmo, entende? E eu entendo você até levantar um contra-argumento e dizer, cara, mas isso não faz muito sentido com a personalidade do Virgil. Na verdade, faz sim, não ironicamente. Faz sentido. E realmente, né? Mas é aí que eu vou assumir que esse tempo que eles passaram junto no mundo dos... Tipo, se fosse o Virgil antes do Devil May Cry 5, não faria sentido. Mas esse Virgil faria sentido, sim. Ele tentar proteger o irmão dele. Porque é só você lembrar. Toda a jornada do Virgil, do 3, a ser corrompido pelo Mundus, a voltar no 5, é questão de buscar poder por se sentir incapaz, por não poder proteger, por não ter protegido sua mãe no ataque. Toda a busca de poder do Virgil é pelo fato de ele achar que poder governa tudo, que é uma lei natural dos demônios. Então faz sentido sim ele pensar isso, porque está no sangue dele isso. Então toda a jornada dele é por buscar poder, por se sentir incapaz de proteger alguém. Então ele se jogar na frente depois de ter aceitado, principalmente o seu lado humano no 5, ele se jogar na frente para tentar proteger o Dante, faz total sentido.
demônios foi o que fez com que eles criassem esse laço de amizade, mesmo que não muito perceptível. E também porque eu acho que o Virgil não ficaria simplesmente olhando a situação, ele com certeza faria alguma coisa, entende? E outro fator muito importante, mano, é que tem que ter empalamento em Devil May Cry. Por exemplo, o Virgil teve uma média de 3, então esse aqui não pode ser exceção. Só porque que o Nero o devolve. Virgil não vai morrer, até porque ele já morreu demais e aqui a gente vai estar mais ou menos na metade da história ainda, então, né? Só que aí, mano, ele vai conseguir despertar uma nova forma de poder através da Yamato. Porque você lembra que em Devil May Cry 4 ela reagiu ao Nero, não lembra? Ah, Sim. claro que você lembra. E por que ela reagiu ao Nero? Porque ele teve um sentimento muito forte de querer proteger alguém. O que é exatamente o que eu tô supondo nesse cenário. Daí, mano, eu acredito que o Virgil vai despertar a própria Yamato. E ela vai se transformar em uma espada ainda mais forte. O que não é possível porque ela já é a coisa mais foda que existe. Cara, esse cara A sabe. mesma coisa que elevar o infinito ao quadrado. Continua sendo infinito, mas o infinito mais maior de grande. Você entendeu? Mais maior de pensa grande. comigo por um momento aqui. Sparda tinha a Force Edge, que quando se desperta se transforma em uma espada chamada Sparda. Dante tinha a Rebellion, que quando foi absorvida e combinada com a Sparda se transformou numa outra espada chamada Dante. Virgil sempre teve a Yamato e ainda não destravou todo o seu potencial. Então seria plausível que em um acontecimento desse nível ele conseguisse despertar a verdadeira forma da Yamato, que por lógica se transformaria na espada Virgil. Pois é. Daí, mano, quando o Sparda presenciar isso, ele vai ficar baqueado e vai conseguir voltar ao juízo por alguns momentos e vai conseguir reconhecer os seus filhos. Mas em sequência ele vai ter outro surto e vai decidir recuar. E aqui nesse exemplo eu utilizei o Dante, mas pode se aplicar da mesma forma se fosse o Nero no lugar dele. A partir daí, a história vai caminhar para um clima... Ah, tá. O Virgil protegeu o Nero, não o Dante. Faria até um pouco mais de sentido também, mas acho que com o Dante combinaria mais. Pelo fato de, tipo, os dois estarem andando juntos ali pelo inferno e encontrarem ali baseado no que ele criou da lore. E nós vamos ver os Eu acho personagens que poderia mais tendo sentido ser o interações Dante mais ainda. importantes, que vão fazer com que eles consigam desenvolver uma sinergia. Daí, mano, ao final, Dante, Virgil e Nero vão conseguir absorver ou destruir ou selar os 7 pecados, e no final vão se deparar com Sparda, que ainda vai estar sob a influência do Mundus. Calma lá, que isso daí não é Sparda, não. Isso daí é a aparência da forma humana do Virgil quando ele estava sendo controlado pelo Nelo Ângelo. Eu imaginei uma briga sofrida com o Dante, o Virgil e o Nero contra o Sparda. E sim, mano, eu sei que eu tô hypando muito o Sparda, mas, de novo, qual vai ser a graça da história se não tiver um antagonista forte de verdade pra poder brigar com esses caras? Sim. Se não, fica igual Devil May Cry 2. Argosax, te odeio. Teu cu na reta, meu pau sem freio. E você... É muito bom que esse jogo ele é muito fiel. Até na cutscene, o Dante derrota o Argosax com pistolas. Que no Devil May Cry 2 é a arma mais poderosa que existe. Entende que agora seria bem interessante essa mecânica de trocar de personagem, porque vai ser como se estivesse rolando uma briga simultânea dos protagonistas mesmo, sendo que não vai ser algo limitado a uma cutscene, vai ser realmente o que tá rolando na gameplay. Pra completar, Igual seria Devil May da Cry hora 3, né? também, se caso você conseguisse atingir alguns requerimentos no meio da luta, como por exemplo, um rank SSS ou Sim Double Trigger cheio ou algo nesse sentido, você poderia executar um golpe especial duplo. Aí imagina, o Dante e o Virgil fazendo um combo muito foda juntos, tá ligado? E lançando o jargão clássico. Jackpot. Isso Pior que seria cinema, tá? poderia rolar também com o Dante e o Nero, ou o Virgil e o Nero, sacou? Ah, mano, na moral, fala que não ia ser uma parada muito foda, muito estilosa e muito Devil May Cry, saca? Daí, né, mano, pra ter aquele fator nostalgia, né, cara? Seria legal se essa luta referenciasse aquela batalha em Devil May Cry 3, do Dante e o Virgil contra o Arkham, quando ele tinha absorvido parte do poder de Sparda. Agora imagine isso com os gráficos de hoje, mano, e toda aquela ação desenfreada que só essa franquia sabe fazer. Nossa, cara, o Devil May Cry merece um remake tão bem cuidado e amado que o Resident Evil tem, velho. Porra.
fazer. Ia ser top, mano. E essa briga, mano, ela tem que ser longa. E tem que ser aquele bagulho hypado mesmo, tá ligado? Tipo Dante e o Virgil Nero com o Devil Trigger ativado, indo pra cima com tudo do Sparda. E mesmo assim, eles não conseguindo ganhar vantagem. Porque, mano, como dizem por aí, o Sparda é o legendário Cavaleiro Negro. Então ele tem que honrar esse título, mano. Ele tem que ser um cara tão foda que quando ele caminhar, a música tema que ele tiver vai começar a tocar do nada. E toda vez que ele tiver em tela, tem que aparecer uma legenda, porque ele é legendário. Você entende esse nível de personagem? São daqueles que não perdem uma luta, eles simplesmente decidem não ganhar. Ou seja, ele vai ser tão foda que ele só vai ser parado por ele mesmo. E aí, por conta disso, eu imaginei um final em que os três tecnicamente iriam perder a luta e teriam que lançar ali um discurso no jutsu para fazer o Sparda voltar ao seu senso. Porra, eu não sei. Aí o discurso do Nojutsu, não, Para que cara. ele consiga recuperar sua memória. E aí, quando isso acontecer, ele vai ficar muito puto, obviamente, porque ele vai se lembrar que perdeu a esposa. Mas, ao ver os seus filhos e o neto, ele vai encontrar um novo propósito e vai tentar seguir em frente com eles. E aqui é que tá o ponto da história, porque essa passagem de não se deixar ser consumido pelas trevas é que vai ser crucial para o desenvolvimento do Virgil, porque todo esse arco do Sparda na história vai mostrar que mesmo que ele tenha sido exposto a uma situação similar à do Virgil, de ter sido corrompido, ter sofrido uma perda que foi o assassinato da sua esposa, ele eventualmente conseguiu juntar forças para se recuperar do trauma e tentar forjar um caminho melhor para os seus filhos. Esse tipo de desenvolvimento é um dos fatores que justifica o personagem ter a força que tem. Ele, apesar de tudo, ainda manter a sua moral para aguentar esses problemas e continuar seguindo em frente, o que vai fazer você admirar ainda mais o Sparda e entender por que ele é uma lenda. Isso vai ser um dos pontos que vai fazer o Virgil finalmente entender que ele precisa criar laços emotivos legítimos e fortes para que ele possa, de fato, despertar o seu poder. Daí, mano, depois de muita luta e sofrimento e de terem impedido uma merda muito grande de ter acontecido, eles vão finalmente dar um jeito de voltar para casa. Mas como? Bom, porque primeiramente o Virgil tem uma espada que corta entre dimensões. Essa, né? A Mato corta dimensões. Então, ao que parece, ele poderia ter vazado dali a qualquer momento. Mas se ele tivesse feito isso, não tinha jogo. Por isso que ele não fez. Nós suponhamos que agora que ele tem uma espada mais foda, ele consiga fazer essa transição entre os mundos de um jeito muito mais fácil. E por isso ele conseguiria agora levar a galera junto com ele. E aí, justificável? E aí, mano, da forma que eu imaginei, que caso você não tenha notado, eu imaginei coisa pra caralho. Que Devil May Cry 6 teria uma história centrada no desenvolvimento dos personagens principais e por isso seria muito mais contida e teria o que a gente poderia considerar como um final feliz, né? Aquela vibe ali, família quase toda reunida, novos laços sendo formados e almoço de domingo na casa do vô Sparda e tal. Mas aí, mano, a gente vai ter uma cena pós-crédito, estilo Marvel mesmo. Daí, lembra que eu falei daquele general que lutou com o Nero, mas não morreu? Então, eu imaginei que ele, em algum momento, iria ter conseguido arrancar sangue do Nero e da Lady durante as lutas. Daí, ele vai caminhar em direção ao seu superior e aí nós só vamos ver dois olhos vermelhos na tela. Depois, um terceiro olho logo acima. Obviamente insinuando que o mundo está por aí e que o rolê ainda não acabou. Caralho, interessante. Porra! Seria o plot, hein? Sacou? Pois é, mano. E isso é o que vai levar a gente no Devil May Cry 7, tá ligado? Mas vamos com calma, né, mano? Primeiro vamos receber o 6, aí a gente teoriza pro 7, né? Ou não, vamos teorizar pro 7 no próximo vídeo mesmo, tá ligado? Só bora, filho. Pois é. Mas, mano, valeu demais por ter ouvido essa brisa hardcore de um plot fictício do que seria Devil May Cry 6, porque, né, eu sei que eu fui muito brisado e que eu fui muito longe. Até porque eu mesmo acho pouco provável de acertar um plot desse com a pouquíssima informação que a gente tem. Mas eu acho muito divertido teorizar essas coisas, entende? Então, Sim. mano, entra nessa vibe também, cara. Comenta aí. Cara, pior que eu gostei muito do que ele falou, tá? Eu não sei o que ele ia fazer por um Devil May Cry 7. Se ele chegou a postar esse vídeo, porque essas duas partes mesmo é de 2 anos atrás, então eu não sei se ele chegou a falar mais sobre. Mas, sinceramente, incrível, tá? Por mais coisas outras ali que eu acho que talvez não funcionasse bem, mas dá pra trazer algo, sabe? Daria pra fazer algo, é só a Capcom querer também. Essa é a verdade. Se a Capcom quiser, eles fazem. Só que eles não querem. Por mais que existem alguns boatos hoje em dia de um possível remake de Devil May Cry 1
que se for verdade, eu choro. É instantâneo. Trailer / anúncio, eu caio em lágrimas. Mas, de qualquer forma, é isso. Se vocês quiserem, sei lá, se quem estiver vendo aí souber se ele trouxe esses vídeos sobre esse Devil May Cry 7, comenta aí. Aí a gente pode acabar trazendo. Mas vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de acompanhar as gameplays de Devil May Cry 3 e as próximas que virão no outro canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou aí.